Fala pessoal, boa noite, tudo bem? A nossa aula de hoje vai compreender a correção dos exercícios de ontem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês e vai compreender também já um novo tópico. Apesar desta atividade estar aberta até a próxima semana, é importante eu conversar sobre ela com vocês, tá? Eu vi que todos que fizeram até agora deixaram de observar, algumas pegadinhas, ou seja, falta de atenção na hora de ler o enunciado, porque na verdade não é uma pegadinha, né? O enunciado ele acabou sendo o fator-chave aí da resolução desse exercício. Então até mesmo aqueles que ainda não fez, mesmo após essa aula, façam, porque a nota vai ser para quem fez, não para quem acertou ou errou. Então façam a atividade mesmo eu tendo corrigido aqui, entreguem, deixa ela no status aí entregue. Vamos lá, são 3 exercícios, 3 questões, aonde vocês deveriam assinalar aqui a alternativa correta. A primeira delas, sobre salário família, dizia o seguinte: Maria tem 2 filhos, com idade de 3, 6 e 10 anos, respectivamente. Maria trabalha informalmente e tem salário de 1.503. Qual o valor do salário família? Então vamos lá. Filhos de 3, 6 e 10 anos têm direito ao salário família. Salário inferior a salário de 1.503 está dentro também dos parâmetros para receber o salário família. Qual que é a questão aqui? A questão que está em jogo é que Maria trabalha informalmente, tá? Então, apesar dos filhos estarem dentro da idade, o salário também estar dentro, do limite, ela, por trabalhar informalmente aqui, ela não tem direito. Então, a resposta correta é nenhuma das alternativas e a palavra-chave da questão está aqui, informalmente. A segunda questão. Márcia tem 4 filhos, com idade de 1, 3, 6 e 10, respectivamente. Ou seja, os 4 filhos aqui estão dentro da idade permitida. A Márcia trabalha registrado e tem um salário de 1.285. Qual o valor do salário bruto? Aqui também é uma outra falta de atenção. Eu tenho que somar o valor do salário benefício dos 4 filhos, que dá 205,08. Porém, eu estou perguntando aqui o valor do salário bruto. O valor do salário bruto é 1.490,08, ou seja, é o valor do salário, 1.285, mais os 205,08, referente aos 4 filhos, no qual Márcia tem com idade inferior a 14 anos. Tá? Então, como a pergunta aqui é o salário bruto, a resposta é 1.490,08. Palavra-chave aqui, salário bruto. Juliana. A Juliana tem 2 filhos, com idade de 13 e 15 anos. Nesta análise aqui, o filho de 15 anos não entraria, tá? A Juliana, ela trabalha informalmente. Olha a palavra-chave informal aqui novamente. E ela tem um salário de 1.350. O salário está dentro do limite estabelecido. Então vamos lá. O problema dessa questão é que ela trabalha informal. Nesse caso, nenhuma das alternativas. Mesmo tendo um filho inferior a 14 anos e o salário estar dentro aqui do limite estabelecido, por ela não ter aqui o registro em carteira, ou seja, trabalhar informal, a alternativa correta é nenhuma das alternativas. Aí você responderia essas 3 questões, tá? E ao responder as 3 questões, clique em enviar. Então essa aqui era a atividade, ok? Então vamos lá. Agora que a gente corrigiu os exercícios da semana passada, a gente vai entrar no assunto de hoje. Exercício de ontem, né? Não é da semana passada. Nós vamos falar a respeito do tópico de hoje, tá? Primeiro tópico foi salário família, agora a gente vai entrar no detalhe aqui do salário maternidade, ok? Então nós vamos ver aqui os requisitos, nós vamos ver aqui os aspectos básicos do salário maternidade, tá bom?
Vou passar aqui, né, 2 vídeos para vocês e ao final dos vídeos eu vou comentar como vai ser a atividade de hoje. Então, assistam aí, vai ter 2 vídeos, um em seguida de outro. Se você tem a intenção de adotar ou ter filhos, ou então se você já está nessa etapa, então é essencial que você saiba tudo sobre o salário maternidade. Ele é um benefício que é muito importante na vida dos filhos e na vida dos pais. E é por isso que hoje eu, Celise Beltrão, vim te passar um guia completo sobre o salário maternidade, explicando quais são os requisitos, como fazer a solicitação e até mesmo vamos falar sobre valores. Mas antes da gente começar, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim mais pessoas também vão conseguir saber dos seus direitos. O salário maternidade é um benefício previdenciário devido àquelas pessoas que se afastam de seu trabalho em razão de alguma das seguintes situações: nascimento de seu filho, aborto não criminoso ou nos casos previstos em lei, que é quando ocorre estupro ou quando a gestação causa perigo de vida para a mãe. No caso de feto natimorto, que é quando logo após o parto o feto falece, o bebê falece, ou então quando perde a vida ali dentro do útero da mãe. No caso de adoção e no caso de guarda judicial para fins de adoção. Então, nessas situações, se entende que a pessoa não pode trabalhar e faz jus ao salário maternidade, ou porque precisa cuidar de seu filho, ou então porque precisa se recuperar, seja fisicamente ou psicologicamente, quando a gente fala, por exemplo, de um estupro. Então, o salário maternidade ele é um benefício que vai auxiliar nesse momento em que a pessoa não está tendo condições de trabalhar para prover o sustento da família. Todos os segurados do regime geral têm direito a receber o salário maternidade. Então, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, o microempreendedor individual, todos têm direito a receber o salário maternidade. E uma dúvida muito frequente é qual a diferença entre o salário maternidade e a licença maternidade. Tem muita gente que acaba até confundindo. Eles andam juntos, mas não é a mesma coisa. O que acontece? Logo após essas situações que eu listei anteriormente, existe um período de afastamento do trabalho. Então, o período de afastamento é o que a gente chama de licença maternidade. E nesse período de afastamento é recebido o benefício. E o benefício é o salário maternidade. Então são duas coisas distintas, mas que ocorrem ao mesmo tempo. O requisito básico para que você tenha direito a receber o salário maternidade é a qualidade de segurado. Para que você tenha essa qualidade de segurado, são 3 situações. Ou você é contribuinte do INSS, que pode ser por 2 vias, ou quando você é registrado, que aí o empregador é quem faz as contribuições, ou você mesmo faz as suas contribuições, quando você não é registrado, por exemplo, um contribuinte individual. Ou então a segunda opção, quando você está no período de graça, e inclusive a gente já fez aqui no canal um vídeo bem completo sobre o período de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhada e tirar todas as suas dúvidas. Ou então, caso você esteja recebendo algum benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente. Então, se você se encaixar em alguma dessas 3 possibilidades, então você tem a qualidade de segurado. No caso dos segurados empregados e desempregados, e aí inclusive os avulsos, o único requisito que eles precisam é a qualidade de segurado. Agora, no caso dos segurados facultativos, contribuintes individuais, inclusive os microempreendedores individuais, e no caso dos segurados especiais, é preciso cumprir mais um requisito. Então, se for segurado facultativo, contribuinte individual ou MEI, vai ser necessário uma carência mínima de 10 contribuições mensais, além da qualidade de segurado. E se for um segurado especial, vai ser necessário comprovar atividade rural no período de 12 meses anterior ao benefício, sem ser necessariamente de forma contínua, além de comprovar a qualidade de segurado, ok? Então, essas categorias você precisa desse requisito a mais. Com relação ao valor, tudo vai depender de que tipo de segurado você é. Mas uma coisa é preciso atentar.
o valor do salário maternidade, ele não pode ser inferior a um salário mínimo. E agora em 2020, o valor estabelecido foi de R$ 1.045. Então, independente de que tipo de segurado você é, o valor de salário maternidade nunca vai ser inferior a um salário mínimo. Então, começando pelo segurado, e aí segurado empregado, e aí incluindo o trabalhador avulso. O segurado empregado, ele vai receber exatamente o que ele recebia quando estava trabalhando. Então, ele vai receber integralmente o seu salário. Se for um trabalhador avulso que recebia renda variável, no caso, por exemplo, um vendedor que trabalhava com comissão, o cálculo para saber qual o valor do salário maternidade vai ser feito uma média de quanto ele recebeu nos últimos 6 meses. Então, vai somar quanto ele recebeu nos últimos 6 meses e vai dividir por 6. E aí vai encontrar qual é o valor que ele vai receber. Se for um segurado empregado doméstico, o valor do salário maternidade vai ser exatamente igual ao último valor do salário de contribuição. Se for um segurado especial, o valor do salário maternidade sempre vai ser de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Agora, no caso dos demais segurados, por exemplo, o MEI, o contribuinte individual, o facultativo, vai ser necessário fazer uma média. Então, você vai pegar os últimos 12 salários de contribuição num período máximo de 15 meses, vai somar todas essas contribuições e vai dividir por 12. E o valor que você obter é o valor que você vai receber de salário maternidade. Agora, quando pedir, onde pedir e como comprovar que faz jus ao salário maternidade, também são pontos que vão variar de acordo com o tipo de segurado que você é. Então, vou colocar aqui na tela uma tabela onde você vai conseguir ver exatamente esses pontos para cada tipo de segurado. Então, olhando ali na tabela, por exemplo, quando se tratar de um segurado que se encontra desempregado, então ele vai ter que fazer, ele ou ela vai ter que fazer essa solicitação diretamente no INSS. Ele vai poder fazer essa solicitação a partir do parto, a partir da data do parto, e para comprovar que faz jus, vai ser necessário apresentar a certidão de nascimento. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com um post do nosso blog, onde a gente fala um guia completo do salário maternidade e você tem acesso a essa tabela, para que você possa consultar sempre que tiver alguma dúvida. E com relação a quanto tempo você vai receber esse salário maternidade, vai depender de qual foi o fato que gerou o direito a esse benefício. Então, para a maioria daquela lista que eu falei no começo do vídeo, a maioria dá direito a 120 dias de salário maternidade, exceto no caso do aborto não criminoso. Nessa situação, terá direito a 14 dias de salário maternidade. E começa a contar ou a partir da data de afastamento de trabalho, ou então a partir da data que aconteceu o aborto, ou então que aconteceu o nascimento sem vida, no caso do feto natimorto. Pronto! Nesses poucos minutos comigo, você já sabe tudo sobre salário maternidade. Você sabia que a gestante desempregada pode ter direito ao auxílio maternidade? Olá, meu nome é Karina, sou advogada e hoje falaremos a respeito do salário maternidade devido à gestante desempregada. Buscaremos esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Se você é gestante, possuiu um vínculo de emprego com carteira assinada e hoje se encontra na condição de desempregada, você pode ter direito ao auxílio maternidade. Mas olha só, esse benefício não é exclusivo da gestante desempregada. As mães que tiverem os seus filhos nascidos sem vida, ou então, nos casos de aborto, seja espontâneo ou aqueles previstos na lei, no caso então de risco de vida para a mãe e nos casos de estupro, essas mulheres poderão requerer perante o INSS o recebimento do auxílio maternidade. Além disso, homens e mulheres também poderão receber o auxílio maternidade no momento da concessão da adoção de crianças até 12 anos de idade. Os pais também que tiverem recebido a autorização à guarda judicial para fins de adoção de crianças até 12 anos de idade poderão também se habilitar e requerer o benefício auxílio maternidade. Mas no vídeo de hoje nós falaremos a respeito da gestante desempregada. Sobre essas outras pessoas que também têm direito ao benefício, você consegue consultar num outro vídeo com o tema de salário e maternidade de uma forma mais genérica,
abrangendo então todas essas outras pessoas, todos os requisitos que englobam cada uma dessas modalidades, como é feito o cálculo de valores. Basta consultar então o nosso canal e também vou deixar disponível aqui em cima do nosso vídeo. Como dito, o salário maternidade é um benefício previdenciário devido então pelo INSS. Um dos principais requisitos é que a pessoa solicitante seja então segurada, tenha a condição de segurado. Para você ser segurado, ter então o vínculo com o INSS, basta a realização de uma única contribuição. Fez a primeira contribuição, você já é considerado então segurado do INSS. Essa primeira contribuição pode ocorrer tanto derivada do seu vínculo empregatício, do seu vínculo com carteira assinada, como também pelo recolhimento de GPS, GFIP, por exemplo. Adquirindo então a condição de segurado, você terá direito a diversos benefícios concedidos então pelo INSS que poderão ter carência ou não. Com relação então à empregada gestante, nós temos que, quando o empregado ele é demitido ou pediu demissão, não importa, após a rescisão contratual, existe um período de graça. Esse período de graça é o período de manutenção da condição de segurado. Após a rescisão contratual, o empregado segurado mantém a condição de vínculo com o INSS, mantém a condição de segurado por 12 meses. Existem algumas situações que podem prorrogar esse período de 12 meses. Uma delas é no caso de recebimento de seguro-desemprego. Então, para aqueles empregados que forem dispensados e tiverem direito ao seguro-desemprego, eles não terão apenas 12, mas terão 24 meses da manutenção, então, da condição de segurado. O período de graça, ele é prorrogado. Por que 24? São 12 meses após a rescisão do contrato e mais 12 meses por ter recebido, então, esse auxílio do seguro-desemprego. Existe uma outra situação também de prorrogação desse período de graça, da condição de segurado do empregado, que ocorre quando o empregado segurado, ele mantém um vínculo de emprego, então, na verdade, ele mantém contribuições pelo período de 120 meses. Isso equivale a 10 anos. Por que a gente fala 120 meses e não fala 10 anos? Porque são 120 contribuições e a exigência é de que seja contínua, então de contribuições, 120 contribuições contínuas ou não, desde que essas interrupções o segurado não tenha perdido a condição de segurado. Então, desde que ele tenha mantido a condição de segurado. Pode ser ininterrupta, pode ser interrupta, desde que ele não tenha perdido essa condição de segurado do INSS. Então, vamos para um exemplo, para ver se a gente conseguiu entender bem. Eu sou mandada embora, tenho 12 meses de período de graça, de manutenção da condição de segurado. Só que quando eu fui mandada embora, eu recebi o seguro-desemprego. Então, não tenho só 12, eu tenho 24. E considerando que eu também tive as 120 contribuições, sei lá, de forma contínua, eu tenho mais 12 meses. Então, o empregado, ele pode acumular até 36 meses de período de graça, de manutenção da condição de segurado. Mas, Karina, por que isso é importante? Eu quero saber da gestante desempregada. Então, vamos lá. Se o empregado é dispensado do seu emprego aqui até o parto, se nesse caminho aqui, entre o desemprego até o parto, for mantida a condição de segurado, a empregada, gestante, segurada, terá direito ao benefício do salário maternidade. E aí vocês me perguntam, Karina, e se eu tinha a condição de segurada nesse período entre a demissão e o parto, se eu tinha mantido a condição de segurada, mas eu não fiz o requerimento do auxílio maternidade porque eu não tinha conhecimento, nem que eu tinha direito a esse benefício. Eu perdi? Não, você não perdeu. Existe um prazo de 5 anos para requerimento do benefício. Então, se você tinha direito ao benefício, se você tinha mantido a condição de segurada, o período de graça estava vigente, você era segurada do INSS,
teve o neném, mas não requereu o benefício. Você tem o prazo de 5 anos para requerer. Esse benefício é pago por 120 dias, são pagas prestações mensais e o valor vai equivaler a 1/12 das 12 últimas remunerações computadas no período máximo de 15 meses. Este será o valor do benefício, claro que obedecido o valor do salário mínimo, vigente na época da concessão. Bom, pessoal, os vídeos mostram para nós aí quais são os aspectos, né, básicos do salário maternidade. O vídeo mostra para nós também uma questão bastante interessante sobre a gestante desempregada, tá? Quais são os direitos que ela tem em referência ao salário maternidade, tá bom? Hoje, como são apenas 2 aulas, não vou deixar atividades com vocês, tá? Então hoje a gente está isento aí de atividade. Mas aí na semana que vem eu volto com vocês, a gente se reúne aqui e aí eu vou passar como vai ser, tá? A parte prática deste tópico. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço aí a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau.